Mergulhador presente, seja muito bem-vindo ao podcast Qualquer Ajuda Não Ajuda, o podcast que se propõe a te tirar da borda e mergulhar com profundidade nos sofrimentos extremos. Eu sou Átila Montenegro, psicólogo e seu co-host, e tô aqui com a professora doutora Ticiana Paiva, a nossa Tici, que é uma das maiores referências no Brasil nessa área de sofrimentos extremos. E hoje, nesse episódio, a gente vai falar sobre o suicídio, quando o suicídio é o ponto cego do terapeuta, né? E aí essa ideia, né, desse tema, ele surgiu numa conversa, né, Tici, que a gente teve, vendo, né, a Tici me passando um pouco até dos números, né, que a Tici já traz muito aí nos conteúdos dela sobre suicídio, né, os dados. E eu mesmo comecei a me perguntar, vendo os terapeutas, né, pessoas próximas que atendem, onde é que estão essas pessoas dentro do consultório, né? Porque, embora realmente sejam casos mais delicados e a gente não possa estar compartilhando tanto, mas eu não tenho percebido, né, muitos profissionais com essa demanda, digamos, dentro da clínica, né, como a gente costuma falar. E aí a gente foi percebendo, né, Tício, que pode ser que tenha aí isso foi um ponto que eu fiquei meio, né, com a pulga atrás da orelha. Mas como assim esse pessoal não está vendo isso na clínica? Né? É até uma coisa que eu escuto muito dos meus alunos, né, que quando começam a estudar sobre suicídio e tal, aí diz assim, nossa, só chega caso de suicídio para mim. Parece que eu ganhei um imã, né, no teu curso para atender suicídio. Mas não é esse o ponto. É que eu acho que esse é que que a gente quer conversar hoje aqui, né, Átila? É que eu entendo que está aparecendo, está lá no teu dia a dia de trabalho, na tua sessão, só que de repente você não está vendo. Por isso que é a história do ponto cego, né? Acho que isso é bem importante. E aí, quando a gente percebe o ponto cego, a gente torna a vê-lo. Né? A gente torna consciente o tal do ponto cego. Né? Eu perguntei pro Átila, mas como assim o pessoal que está atendendo não está vendo, os teus colegas, os comentários? Né? Porque o meu dia a dia é o dia inteiro recebendo de alguma forma, né, alguém pedindo orientação, demandas para isso. Né? E os números, né, infelizmente, nos apontam uma realidade super. Aqui no Brasil, especialmente, o Brasil está entre os 10 países, né, com que mais pessoas tiram a própria vida. Está, né, entre os 10 mais. Então, ou seja, está acontecendo. Né? E quero entender o que o psicólogo, o terapeuta não está vendo, né, Átila? Eu acho que me parece, né, que só entra no foco do terapeuta, de uma maneira geral, quando ou se surge, né, dentro do processo, ou chegando pela primeira vez, ou já tendo tentativa, né, de suicídio, ou de repente já tendo falado, né, já tendo ideação e tendo comunicado essa ideação. Aí talvez a gente, como profissional, comece a colocar isso como, não, isso é suicídio. E aí passa a ignorar, que aí entra nessa coisa do ponto cego, todos os outros fatores, né, de indícios, né, dos fatores de risco. Ou seja, o que a gente está dizendo nesse nosso começo é, se você trabalha com seres humanos, se você trabalha facilitando o processo de pessoas, você trabalha com suicídio, de alguma forma. Né? Não é a falta da verbalização de que eu estou tendo ideação, eu estou pensando que suicídio é uma saída para mim, que eu não tenho demanda de suicídio. Né? Então, esse é o ponto que a gente quer trabalhar aqui hoje. E aí eu penso também assim, o que será em relação à preparação mesmo do profissional, né? Como o próprio nome, né, desse podcast fala, qualquer ajuda não ajuda. Né? E não é só no aspecto de que só quem ajuda é o profissional. Sim. Mas não é qualquer ajuda profissional também que não ajuda, né? Então, será que de repente, e aí tu pode falar também dentro da tua experiência com os alunos, né? Será que existe também um medo de não estar preparado, né? De não ser capaz, porque parece uma coisa assim, você só perde o medo depois que você começa a lidar, né? Então, sempre o antes, a pessoa sempre acha que está despreparada. E de repente pode estar ignorando isso também por... Faz sentido assim? Acha que existe isso? Eu acredito que
muitos não, aquilo, torna-se um ponto cego, até um ponto cego bem crítico, porque de fato causa medo. São atendimentos tensos, são atendimentos, eu diria, exigentes, né? E aí a pessoa tem um pouco daquilo, ou uma ilusão assim, né, Átila? Não, eu não tenho formação para isso, então eu não atendo. Então, se chegar, eu encaminho, né? Que é até uma atitude ética, né? Eu não tenho preparação, não tenho preparo para oferecer, né, a melhor tipo de ajuda, eu encaminho, tá corretíssimo. Agora, o ponto é, as pessoas nem todas veem prontas para falar do suicídio de cara, de dizer assim, olha, meu terapeuta, enfim, ó, eu estou vivendo um momento que eu não estou vendo saída e que de repente eu penso em me matar, ou talvez já passou pela minha cabeça, e, né, ou seja, ele abrir e verbalizar isso de forma, né, precisamos, portanto, né, vamos dizer assim, de um terreno. Precisamos, portanto, de uma certa presença compassiva e disponível e antenada para conseguir, né, abrir esse terreno, como a gente está trazendo aqui, para que o outro até expresse alguns aspectos de si mesmo. Né? Então, aquilo que a gente traz no início do podcast, a gente soltar a borda e mergulhar. A gente soltar a borda, né, de que ele está tratando simplesmente uma questão... Não, tem a complexidade humana nos aponta, nos diz assim, eu não posso ficar numa superficialidade, ou eu tô lidando com um assunto que não tem a ver com suicídio. Temos um oceano inteiro, vamos dizer assim, da complexidade do outro para a gente olhar. E eu acho que um ponto muito importante, a gente está jogando muita, talvez, caraminhola, né, na cabeça do pessoal que está assistindo aí, e eu acho que é intencional isso, de alguma forma, te deixar um pouco desconfortável, para que, então, né, que ele pense assim, então eu estou deixando passar alguma coisa? Então eu estou deixando de fazer algo, né? E, ou seja, iluminar esse ponto cego para que ele fique mais alerta, e aí ele possa perceber, né, tínhamos aí uma questão importante que eu não estava conseguindo facilitar, por quê? Porque eu mesmo não via, eu mesmo não incluía aquilo no atendimento, né? Tu acha que seria algo como assim, se a gente, né, como profissional, como terapeuta, não tratar o suicídio como um nicho de atuação? Perfeito. Né? Essa coisa de, como falou no início, né? Não, eu não atendo isso, eu encaminho, não é meu nicho, como se fosse uma coisa, como assim, atendo casal, atendo, né? Esse tipo de coisa, assim. Perfeito. Né? Isso, é o que eu digo, né? Até porque se a pessoa buscou um processo terapêutico, nesse momento, e ela pode não ter absolutamente nada com suicídio, contudo, se a gente cuida de alguns elementos, a gente vai, né, aquilo fortalecer muito mais os aspectos protetivos e etc. E que sim, ela vai, né, conseguir enfrentar e passar pelas suas questões da vida, né, naquele momento. E sim, ela vai estar muito mais, cada vez mais fortalecida. É isso que a gente quer, né? De fato, um processo terapêutico que promova mudança, que aponte novos caminhos, enfim, né, você coloca aí as palavras da abordagem que você atua, né, mas que é fortalecer a vida. Então, se a gente consegue perceber, né, o suicídio como um limite, como um extremo, a gente consegue cuidar da pessoa para que nem chegue, né, nem facilite aquilo. Não estou dizendo que nós somos responsáveis pela demanda de ninguém e nenhuma delas. Mas são elementos que, se estamos alertas, nós conseguimos fazer até prevenção, Átila. Acho que esse é o ponto muito importante. Pronto. E aí é que entra no que eu ia te perguntar. O profissional que está assistindo, né, agora esse episódio e está despertando, vamos dizer que está despertando pela primeira vez isso, né? Nunca ouvi falar, achei isso daqui, suicídio, né? E na clínica, eu nunca tive um caso... E agora ele quer se abrir, vamos dizer assim, ele quer abrir o campo dele, como a gente utiliza esse termo, né, para essa demanda, para esse sofrimento que está chegando.
qual é o passo? Não o passo necessariamente de atuação, mas ele primeiro deve o quê? Deve se informar mais, ele deve conhecer os dados, ele deve já ir atrás de saber alguma intervenção. Como tu acha que deve ser essa iniciação dele nesse mundo, assim? Eu acho que claramente tem informação específica necessária aí que precisa ser incluída, precisa ser aprimorado para. Né? E a gente vai dar alguns pontos importantes aqui que eu acredito que já vai servir de ferramentas, vamos dizer assim, né? De talvez uma lente, né? Onde ele consiga enxergar melhor essas demandas ou não do suicídio, né? Mas, ou seja, reforçando que temos que fazer formação adequada e continuada, né, Átila, para esse tipo de caso. De toda forma, trazendo aqui alguns aspectos para você refletir a tua prática, né? Existem duas compreensões importantes que a gente precisa diferenciar aqui. Uma coisa são sinais de alerta para suicídio. Outra coisa são os fatores de risco para o suicídio. Acho que esse é um ponto chave para a gente entender aqui. Sinais de alerta, se você jogar até no Google aí, sinais de alerta para o suicídio, vai aparecer umas tabelinhas, uns desenhozinhos, vai aparecer muita informação. Por quê? Porque sim, é algo que precisa ser disseminado na população, com o leigo, entre professores, entre comunidades, entre pais, para que todo mundo entenda sinais de alerta. É o que se baseia as campanhas de prevenção, né? Quando sai na mídia e tal, panfletinho, enfim, sinais de alerta. Agora, quando a gente está falando com profissionais, a gente tem que avançar dos sinais de alerta. A gente tem que entender quais são os fatores de risco para o suicídio. Então, trazendo para ilustrar essa diferenciação aí. Não sei se você sabe, né? Eu não vou nem saber a medida, né? Mas a circunferência abdominal, ela é um fator de risco para a doença cardíaca, sabia, Átila? Não. Então tem um percentual, tal, tá? Que a gente consegue, ao medir a circunferência de alguém, perceber um fator de risco, né? Para uma doença cardíaca. E um sinal de alerta, ou seja, algo que a pessoa... E aí a pessoa vai cuidar disso, enfim, para evitar ter um problema cardíaco. E já, qual o sinal de alerta para a gente diferenciar aí? Por exemplo, se eu acho que é o lado direito, né, do braço da pessoa está dormente, isso é um sinal de alerta de que ela pode estar tendo uma parada, um AVC e tal, alguma coisa desse tipo. Ou seja, é um sinal de alerta que ela tem que... Opa, se ela está sentindo isso, corre para o hospital. Tá? Então, a diferença. Né? O que é um fator de risco? Fator de risco, tem muito fator de risco de longo prazo. Por isso que já está acontecendo na tua clínica. Né? É um fator de risco que tem a ver com a história de vida, que tem a ver com a forma ter vivido situações traumáticas ou abusivas, por exemplo, na infância. Ou alguns aspectos de personalidade, como pessoas que têm uma visão mais negativa do mundo, né? Assim, pessoas trans, homens, tudo isso é fator de risco, né? Fator de risco estático. É a história da circunferência abdominal, o suicídio. E aí eu não estou dizendo que a pessoa irá, pelo amor de Deus, né, tentar o suicídio. Como eu não posso afirmar que essa minha circunferênciazinha aqui, eu irei ter um problema cardíaco. Mas pesquisas mostram que existe uma propensão da pessoa ter um problema cardíaco se tem esses fatores. Né? Então, e aí, voltando à história dos sinais, dos riscos, né? Por que a população tem que saber os fatores os sinais de alerta? Porque é aquilo emergencial, é aquilo situacional, muitas vezes, que aparece. Né? Então, mudança de comportamento abrupta, né? Do seu filho, do seu marido, né? Se desfazer das coisas que gosta. Então, para fechar, né? O que seriam os fatores de risco para o suicídio, né, Átila? Que, como eu disse, o leigo precisa saber, poxa, mudança de comportamento abrupta, né? Uma pessoa que está muito desmotivada para fazer o que ela fazia, não tem um pensamento de futuro, planos e tal, enfim, né? Então são coisas que a população enxerga, tranquilo. E é essa coisa situacional. Já o fator de risco é aquilo que o profissional
pode identificar, fazer uma avaliação do risco, independente se o caso é de demanda explícita ou não, vamos usar assim agora, né? Se é demanda explícita ou não, porque isso vai o quê? Abalizar ele do risco, e se ele sabe do risco, ele pode cuidar de momentos mais de gatilho, momentos mais delicados dessa pessoa, desse paciente dele, ele está mais alerta. Então, Tis, uma vez que eu compreenda isso, que aí eu acho que primeiro, como tu falou, a gente tem que estudar sobre isso, né, e entender quais são os fatores de risco. Qual é o momento de, dentro da atuação, eu chego na avaliação do risco, não sei se, né, até que ponto tu pode falar aqui também, porque isso faz parte, né, da formação específica, né, que aí é bem mais complexo, mas né, dá alguns spoilers aí dessa avaliação do risco, assim, né, como... Eu gosto de comentar com meus alunos de que quando a gente estuda a avaliação do risco, a coisa fica tão no automático que a pessoa tá na fila da sorveteria, assim, aí chega um amigo, cara, eu não tô legal, a pessoa tá fazendo a avaliação do risco do amigo, né? Que é uma ótima atitude de cuidado, afinal. Mas, de fato, não existe, a avaliação do risco não é uma bateria de teste, aquele que separa a sessão para fazer isso, né? Um inventário, um né? inventário específico e tal. Tem um conjuntinho de perguntas que eu gosto de chamar que são as PDs, as perguntas difíceis, né? É difícil porque é difícil pra gente, e para a pessoa, às vezes, responder, mas é muito mais difícil para o profissional, Átila. Por exemplo, perguntar se eu estou, a partir do que ele está me contando, do momento dele, do quanto ele, um exemplo, está sozinho e se sente desamparado e nada dá certo na vida dele, e aí parece que ele está falando de suicídio, né? Pergunta ou não pergunta, Átila, né? É uma pergunta difícil? E que precisa ser feita. Né? Perguntas difíceis precisam ser feitas. Então, pergunte para ele sobre isso, né? Se você perguntar, não é dar ideia, né? Um outro mito grande, né? Se eu for perguntar, ele vai, não estava pensando em suicídio, mas agora eu tô. Não, né? Então isso é muito importante, né? Ó, preste atenção. E aproveita e dá o like aí também, viu? Porque esse é um momento crucial. Então, fazer essa pergunta, falar, né, o nome, perguntar, por exemplo, você já teve ideação suicida, você está tendo, né? E por quê? Por que que isso é um caminho para se fazer a avaliação do risco que é tão importante? Você está enfatizando que é tão importante. Porque a pessoa que está num sofrimento extremo desse, ela encontra muito tabu nela mesma. Ela não está achando isso bonito e bom, não. Ela está se julgando. Ela está pensando, poxa, mas como que eu estou pensando nisso? É a minha vida e meus filhos e Deus, sei lá. Né? Ela tá incrédula. Ela mesma que ela está pensando nisso. Tem uma fase importante disso. E aí, quando você, profissional, diretamente pergunta, você está dizendo o quê? Dando abertura para dizer assim, olha, podemos falar disso, eu não vou te julgar. Se for isso, a gente pode conversar sobre. Né? E aí a avaliação do risco, que começa, né, com essa pergunta, se a pessoa explicitamente não trouxe, se ele está pensando em tirar a própria vida, e aí segue para perguntar, e como vai ser? Né? E segue para entender quais outros fatores de risco estão envolvidos, né? Aspectos a respeito de rede de apoio, de isolamento, né? / rede de apoio, o quão sozinho ela está, o quão acesso ao meio ela tem, etc. Então são pontos bem delicados que a gente precisa de uma conversa bem mais demorada e elaborada, mas que, né, aponto aí, é um caminho que a gente precisa tomar para a pessoa se sentir acolhida e autorizada, né, Átila? Autorizada dentro dessa vivência que ela está tendo poxa, eu posso falar disso, ele não vai me internar, ele não vai me achar louco, ele não vai, enfim, coisas Perfeito. Que também eu já ouvi, né? Isso, eu estava lembrando, tu falou isso, eu estava lembrando, tu falando, eu pensando muito nisso, né? Na minha experiência clínica, disso, porque às vezes a gente está falando aqui, pode parecer algo muito de intervenção, e aí a pessoa... Porque eu gosto muito até de dizer assim, a confusão é o início do entendimento, né? Então, para quem está entrando em contato com isso, Boa. assistindo esse episódio, por exemplo, ele começa a querer ir mais pro mental, né? Então, eu faço isso, quais são as intervenções, quais são o que é que eu faço? E não é só uma coisa técnica, não é uma intervenção técnica, mas é isso. Quando você traz, vamos dizer assim, um monstro elefante para a sala ali,
você está dando espaço e permissão para a pessoa olhar para aquilo. Uhum. E é esse espaço que vai fazer com que ela lide ou aprenda, né, a criar os recursos ou acessar os recursos internos para poder lidar com esse sofrimento, com essa vulnerabilidade. E aí ela vai acessando esse potencial e o processo vai acontecendo, né? Então não é só uma coisa de preciso fazer umas perguntas para fazer uma avaliação e a partir dessa avaliação eu vou encaminhar, vou falar com a família, aquele famoso vou evitar que ela se mate, que a gente já entra nesse, não pode se matar, né? Então... E o que vai dizer exatamente nos organizar frente às nossas ações é exatamente a avaliação do risco. Porque se ele está no alto risco, se ele está muito perto de tirar a vida, e a gente entende no alto risco que é um risco iminente, né? A gente sim vai chamar o pai, vai não sei, enfim, tem um protocolo, não um protocolo, mas tem indicações de ações muito claras. Se ele não está no alto risco, se ele está no risco moderado, no risco leve, a gente vai trazer o elefante para a sala no sentido de ampliar a consciência de si. Qualquer processo autodestrutivo, né, ele é uma negação de partes nossas que não estão sabendo lidar. Eu digo nossas no sentido de não estar apontando para o outro, o paciente é aquele. Não, né? Todos nós temos, em algum nível, comportamentos autodestrutivos. Né? Então, tê-los é, de alguma forma, uma não aceitação, uma negação de aspectos, vivências, crenças, enfim, nossas. E qual é o lugar para a gente cuidar disso? Né? Quando temos uma escuta acolhedora, que não julga, né? Que empática, que se dispõe, se propõe a estar com o outro nesse mergulho, né? A estar com o outro para ver esse monstro juntos. Ele não está vendo mais sozinho, né? Então, essa é a oferta de ajuda. E interessante, Tício, que tu falou dessa coisa do comportamento autodestrutivo, né? E eu acho, eu vejo até dentro da minha experiência, dentro de outros profissionais que eu converso, eu acho que isso, inclusive, é uma dos fatores que entra muito, que chega muito, talvez seja a forma como a pessoa comunica o paciente ali e fica no ponto cego. Porque ele está mostrando ali que está tendo comportamento e isso, de repente, é a forma dele indicar que eu estou num sofrimento extremo. E aí o terapeuta, o profissional, ele não encara aquilo como algo mais, um sinal de alerta, né? Um risco. E aí ele passa batido, né? Então eu acho que é importante a gente falar, né? Que tem até um termo mais específico para isso, né? Que é a autolesão. E acho que a gente pode até ampliar essa compreensão dos comportamentos autodestrutivos, que é qualquer coisa que vai, vamos dizer assim, né, contra aspectos de manutenção e da própria vida, né? Então, fazemos isso em alguns momentos, né? Manifestamos a nossa dor, temos nossos auto-boicotes, temos os nossos, né, atravessamentos diante das situações de diversas formas, né? E aí é que não estou ligando que quem faz comportamento autodestrutivo quer tirar a vida. Não, né? Não é isso que a gente está aqui batendo na tecla da história do ponto cego. Mas é para dizer assim, olha, tem um comportamento importante para a gente olhar e cuidar, porque isso pode ser prevenção para a coisa se complicar. Resumindo, é isso. Né? Então, a gente precisa ter essa visão. E aí, se encaramos isso, né? Por exemplo, você falou de autolesão, que é um comportamento, né, autodestrutivo. A autolesão, a gente precisa questionar. Você se lesiona para se matar? E a pessoa, muitos, né, dizem, não é para alívio, enfim, outros aspectos que um dia a gente pode fazer um podcast sobre autolesão aqui, né? Ou seja, quando a gente questiona, a gente está abrindo a complexidade humana e dizendo para o outro assim, olha, eu não estou aqui para dizer para você o que você está vivendo. Eu estou aqui para a gente juntos olhar você que é singular. Você que vive, que sofre, que tem, né, suas questões, enfim, como qualquer um outro, e que é singular. Não sou eu que sei. Né? Eu só sou um parceiro de trajetória, assim, né? Eu gosto muito de, inclusive, trazer a ideia do banco do motorista, né?
A pessoa senta no banco do motor, você, né, legitima com que a pessoa sente no banco do motorista e fique no banco do motorista e você está no banco do carona, né? Lógico que não está no banco do carona de forma passiva, passeando, você está muito atento, você está vendo a trajetória, você está vendo o caminho. Né? Presente. E, vamos dizer, iluminando o caminho, de repente você tem até um GPS, né? Onde você, de alguma forma, auxilia o outro na viagem dele, não na nossa, né? Na viagem dele. Então, que a gente possa e entrar, mergulhar nisso, talvez de forma presente. E eu acho que para isso precisa de uma certa, ser um pouco destemido, né, Átila? Assim, não sei se tu vai concordar comigo, mas uma coisa de peito aberto, assim, aí, eu sou parceiro desse outro, né? A minha responsabilidade, que eu acho que assim, tem um pouco disso, as pessoas não entram em questões muito difíceis às vezes, porque elas temem ficar na conta dela, temem que, eu que provoquei ou eu que causei. A gente é responsável pela nossa ação, não pela ação do outro, né? A nossa ação científica, consciente, cuidadosa, né? A partir, sim, de uma formação, a partir de parâmetros, né? Da ciência, enfim. Por isso que a gente faz supervisão, porque a gente quer, né, refinar essa nossa postura, mas é aí nossa responsabilidade. E aí você entra no universo todo de forma destemida, no sentido de que eu vou embarcar nessa viagem. Posso tocar em pontos difíceis, posso perguntar coisas que talvez ele nunca nem falou para ninguém, né? Porque tem essa coisa do julgamento externo muito, né? A culpa, a né? Culpa. Vergonha. A vergonha. Eu estava, inclusive, esses dias lendo depoimentos de homens, né? Que vivenciam demanda de suicídio. E os homens, né? No mundo inteiro, morrem muito mais de suicídio do que as mulheres, né? E que também pode ser um tema de outro podcast, né, antes a gente falar sobre essa questão da masculinidade. Porque homem está dentro do grupo de risco também, né? Homens são grupo de risco. E aí, e a fala deles é de dizer sobre fracasso, sobre vergonha, sobre, né? Então, precisamos olhar para isso de forma cuidadosa e ver essa vivência causada por muitas coisas que a gente pode debater. A ciência deve debater, né? O que é essa história da masculinidade? O que é essa história de cobrança, de papéis, de como o homem se posiciona, do quanto ele se autoriza a se perceber, a se cuidar, enfim. De novo, né, a coisa é múltipla, né? Multifatorial e multideterminado. Mas o ponto é, vamos tocar nisso que é tão difícil de ser dito. Nominar o sofrimento, né? Dar nome, dar palavra para esse sofrimento. Eu acredito que seja o caminho aí da ajuda que de fato ajuda. Para mim esse é o ponto-chave, como você falou que aí a gente entra na coisa do mergulhador que a gente fala, né? Do mergulhador estar presente e aprofundar. Porque para mim, inclusive, é um dos pontos mais delicados para o terapeuta, que é essa coisa do medo, como você fala, do destemor, né? Que é você, né, entrar nesse medo, mergulhar no seu medo, porque eu percebo e eu vivenciei muito isso, né, na minha própria experiência como profissional e de formação, que a gente cai meio que na armadilha do conhecimento, né? A gente fica fazendo várias formações que realmente são imprescindíveis, né? Por exemplo, eu fazer um treinamento, né, específico com suicídio, com sofrimento extremo, mas não é isso somente que vai lhe trazer, né, que vai lhe fazer conseguir trazer, dar esse suporte, né, trazer esse espaço ali. Né? Então, para mim, é isso que é muito delicado, porque eu acho que existe muito medo do terapeuta, por isso que às vezes ele até aceita esse ponto cego. Né? Porque e aí entra essa coisa, como eu quero que o outro supere essa situação, ultrapasse isso, como eu quero criar um ambiente desse se eu não consigo fazer isso, se eu não consigo fazer uma pergunta difícil, eu não consigo tocar nesse assunto porque eu tenho os meus medos. Isso. Né? Então é o quanto você está disposto, quanto mais você está disposto, mais você vai conseguir abrir esse campo lá para a pessoa que está com você. Né? Então, às vezes, e a gente costuma conversar muito sobre isso, às vezes a gente vai estar falando sobre isso aqui
E a maioria das pessoas não vão estar acessando o que a gente está falando, porque ainda vai ficar nesse nível do mental. O que eu faço com a intervenção, como eu faço aquilo. Então é muito difícil assim não ter o controle, né? Você sentar no banco do carona, mesmo que de maneira ativa e presente, mas a gente quer esse controle não pelo outro, é pela gente. Às vezes a gente não tem esse nível de consciência, né? Então eu acho que é o famoso que a gente fala muito, né? A pessoa só vai até onde a gente foi. Então, se a gente não tiver coragem de falar de suicídio, se a gente não tiver bem com isso, né, sobre as inúmeras possibilidades, né, que essa pessoa pode trazer e tudo, fica difícil você caminhar com essa pessoa, né? E eu acho que não existe um ponto de chegada que a pessoa precisa estar lá e pronto, agora ela pode ouvir todas as demandas e dar conta, né? Eu falo negócio de dar conta, o que acontece? Vocês estão dando? Pergunto pro pessoal, né? O que acontece? Eu acho que acho que o que eu quero trazer assim, temos que estar sempre em autodesenvolvimento, sempre em aprimoramento. Como eu gosto de dizer, honrando a fonte. Faz parte da gente ter um aprimoramento técnico, teórico, ter um cuidado pessoal. Como é que você está com isso? O que esse tema te atravessa? O que a pessoa, não só o tema do suicídio, né? Mas o que a pessoa que sentou na tua frente trouxe, te chegou, né? E aí o pessoal fala, vai fazer terapia e tal. Terapia é ótimo, né? E outras formas de cuidado também. Não se restringe a 1 hora de terapia o cuidado, né? Temos que ter, inclusive, quem trabalha... eu diria que quem trabalha com os seres humanos, né, precisa ter previamente uma compreensão de que eu preciso me cuidar, né, para não chegar num limite, eu preciso me cuidar daquilo que eu escutei, eu preciso me cuidar e tá bem previamente, porque para mergulhar num oceano que eu nem sei qual é, muitas vezes, né? Então, acho que não tem um lugar de super-herói aí, não tem um lugar de que ótimo, perfeito, cheguei na perfeição. Não tem. Mas é um processo. É um processo que a gente tem que encarar, né? E eu acho que me entendo da seguinte lógica, né? Tem um tripé, vamos dizer assim, de sustentação da tua prática, né? Que tem a ver com teoria, que tem a ver com desenvolvimento pessoal, que tem a ver com, eu diria aqui, comunidade, né? Troca, pessoas. Eu acho que não se passa por essa trajetória sozinho. É mais difícil, né? Então, gosto muito de trazer esse tripé. Que isso que vai te dar essa presença, essa sustentação na tua prática, né? Perfeito. E para mim, Tis, que é por isso, né, que você falou que para mim é uma honra, um privilégio que a gente possa estar construindo junto esse espaço aqui, né? De estar falando sobre isso, né? De estar podendo ajudar outras pessoas, porque realmente não dá para ir só, né? Sozinho a gente não chega, né? Nem que é mais difícil, eu acho que a gente nem chega, né? Boa. Então é isso. Estamos chegando ao fim desse episódio do nosso podcast Qualquer Ajuda Não Ajuda. Se fez sentido para você, se foi importante, deixa o like, se inscreve no canal e não deixa de compartilhar com algum outro profissional, com um amigo que você acha que é importante estar aprendendo sobre isso também. E a gente se vê no próximo episódio.